Olá, eu sou a professora Laís Gama e esse é o canal de Radiologia Radia Gama. Hoje a gente vai falar sobre os 5 R's da radiobiologia. Te vejo por dentro. Gente, antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscreverem no canal do YouTube, avisem seus amigos, avisem a sua família, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vão entrar aqui e todas as novidades da Radia Gama. Curtam também a nossa página, que está em todas as redes sociais, Radia Gama, e ainda visitem a nossa lojinha. A lojinha Radia Gama está cheia de produtos muito legais, que são produtos voltados todos para a área da radiologia e são enviados para o Brasil inteiro. O terceiro R que a gente vai conversar é o de reoxigenação. A reoxigenação está associada especialmente à reoxigenação das células em hipóxia. Então a gente tem que lembrar que existem várias formas de distribuição de oxigênio e várias formas de quantificar isso. Quando uma célula ela está sem oxigênio, ela está num quadro de morte por conta da distribuição de oxigênio, a gente sabe que ela está em anóxia. Acabou o oxigênio daquela célula. Quando houve uma redução dos níveis da pressão de oxigênio, especialmente para 2,5 milímetros de oxigênio, essa célula reduziu muito a concentração do nível de oxigênio. Então a gente chama isso de hipóxia. E se essa célula estiver normal, se ela estiver com uma distribuição do capilar adequada, pela fluidez do nível de oxigênio através das membranas, a gente vai saber que essa célula está em normóxia. Especialmente quando a gente trata de reoxigenação celular, a gente tem que falar de dois quadros muito importantes quando a gente está falando de hipóxia. Então, a hipóxia, especialmente em relação a uma atividade tumoral, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de forma aguda ou ela pode acontecer de forma crônica. A hipóxia aguda ela é caracterizada por um tumor que cresceu e de repente os capilares que estavam se distribuindo níveis de concentração de sangue por aquele tumor começaram a ficar muito fininhos. Então o pequeno calibre do capilar garante com que haja pouca passagem de sangue e consequentemente algumas áreas daquele tumor ou daquela região não vai receber uma concentração sanguínea adequada. Esse quadro, ele é um quadro até intermitente. O que pode acontecer é que, por conta de variações de pressão, a volemia é aumentada. Então, passa um volume maior de sangue e aí, de repente, aquela área sofre uma reoxigenação. Essa reoxigenação a gente chama de rápida e normalmente está associada com esse quadro de hipóxia aguda. A hipóxia crônica, que é o quadro que a gente acha mais perigoso e é um quadro muito delicado quando a gente fala de reoxigenação em células em hipóxia, normalmente está associado ao desenvolvimento do tamanho de lesões. A angiogênese tumoral ela é muito importante no sentido de avaliar qual vai ser a distribuição do nível de oxigênio daquela região. Então a gente vai ver que no quadro de hipóxia crônica isso é muito perigoso porque esses vasos eles saem de uma ramificação principal, eles abraçam, eles adentram determinada atividade tumoral e naturalmente esse tumor, quando recebe esses maiores níveis de oxigênio, maiores níveis de glicose, maiores níveis de distribuição sanguínea, ele cresce. E à medida que um tumor vai crescendo, ele pode se distanciar dos vasos sanguíneos. Por que isso é um problema tão sério quando a gente fala do tratamento que envolve radiação ionizante? Porque o oxigênio aumenta a sensibilidade radiológica. O oxigênio é extremamente sensível à radiação. Isso significa que o oxigênio, quando exposto à radiação, ele sofre quebra e se transforma no radical livre em vários radicais livres, espécies reativas de oxigênio que são muito reativas, interagem muito rapidamente com os tecidos e provocam lesões naquela região em que houve uma exposição à radiação ionizante. Então, reoxigenar esses tecidos garante o efeito de que o oxigênio ele possa sofrer quebra por conta do depósito da radiação, formar espécies reativas de oxigênio e auxiliar no sentido de destruição daquela lesão tumoral. Quando o quadro de hipóxia crônica acontece, a gente vai ver que esse tumor, essas células, elas se distanciam dos vasos sanguíneos,
Então, naturalmente, são menores concentrações de oxigênio que chegam ali naquela região, e por conta dessa menor distribuição de oxigênio, a gente vai ver que há uma resistência desses tumores, né? Tumores que sofreram muitos processos de angiogênese, que tem muitas áreas em hipóxia, respondem mais difícil ao tratamento da radioterapia do que tumores que são oxigenados. Então, reoxigenar essas células é fundamental para que haja garantia da eficácia do tratamento. Quando a gente está falando de hipóxia crônica, como esse tumor cresceu e se distanciou do vaso, essa reoxigenação demora algum período para acontecer. E isso também está associado ao fracionamento. Então, à medida que o tumor vai sendo irradiado, as regiões que estão oxigenadas, elas sentem mais o efeito da radiação. Então, elas diminuem de tamanho. À medida que elas diminuem, as regiões que estão em hipóxia se aproximam daqueles vasos. E aí elas são reoxigenadas novamente. E aí o paciente faz uma nova sessão, ele faz uma nova irradiação e aquela região que foi reoxigenada, ela sofre destruição. E aí, novamente, a área mais interna, a área que estava em hipóxia, ela recebe a oxigenação, diminui com o feixe da radiação e assim até que haja o processo de destruição ou que a gente fala de ressecamento desse tumor, né? A reoxigenação, então, é um passo fundamental para a eficácia do tratamento da radioterapia e a gente vai ver que normalmente o processo de hipóxia crônica está associado a uma reoxigenação mais lenta, né? Que demora alguns dias, algumas semanas, para que esse tumor vá se reoxigenando na região que está em hipóxia, possa ir diminuindo e assim garantir melhorias para o paciente que vai ser exposto à radiação. Bem, gente, a repopulação, então, dos 4 R's que eram R's tradicionais, a repopulação era o último R. E a repopulação é bem sobre isso mesmo. Repopular os espaços deixados por células normais, né? Vamos dizer assim, células saudáveis. Então, a repopulação, necessariamente, ela é um aumento da divisão celular que é visto tanto nas células normais e também pode ser visto nas células malignas em algum momento depois que a radiação ela foi administrada, né? Especialmente quando a gente trata da repopulação dos tecidos normais, ela pode acontecer em diferentes velocidades, dependendo do tipo celular que a gente estiver tratando. Então, de uma forma bem geral, os tecidos normais que respondem precocemente, eles começam a repopulação com mais ou menos 4 semanas de radiação. Então, o que significa essa organização da repopulação de fato? Então, quando se aumenta o tempo de tratamento, concomitante, né, a associação do fracionamento, quando a gente observa o fracionamento da radioterapia, a gente vai ver que essa relação de tempo em relação a essa quantidade de células que crescem, a gente vai conseguir, de alguma forma, até reduzir a toxicidade precoce nesse tecido. Então, os tecidos que respondem de maneira mais tardia ao depósito da radiação, eles só iniciam a repopulação depois que concluem um ciclo convencional, que a gente vai ver o ciclo convencional de radiação, e, portanto, a repopulação ela vai acabar tendo um efeito mínimo sobre todos os outros efeitos, né? O reparo do dano subletal acaba sendo o R mais importante quando a gente vai tratar da repopulação de tecidos que demoram mais para se organizar, né? É necessário a gente saber que a gente precisa garantir, é importantíssimo que aquela região ela seja repopulada por clones que a gente chama resistentes, por células que sejam saudáveis, para que não haja uma nova incidência, uma nova recidiva daquela atividade tumoral que pode ter acontecido depois, que pode acontecer depois de uma irradiação. Por último, a gente vai falar de radiosensibilidade. A radiosensibilidade é o mais novo R, é o mais novo membro de todos os R's. Ele é fundamental, sim, é importante discutir a radiosensibilidade dos tecidos, uma vez que, além das vias de reparo, além da redistribuição da dose, da reoxigenação e da repopulação, existe uma radiosensibilidade ou uma radioresistência, dependendo do tipo celular que a gente estiver tratando.
Então a gente vai ver que existem células saudáveis que são mais sensíveis do que outras células saudáveis. As células mais radiosensíveis estão associadas ao sistema hematopoético, aos sistemas de reprodução, as gônadas são extremamente sensíveis, e células da pele, células epiteliais são extremamente sensíveis à radiação. Isso foi descrito por Bergoni e Tribondot, quando ele fala que quanto maior a atividade mitótica de uma célula, maior é a sua radiosensibilidade. Então, naturalmente, existem células que são muito sensíveis à radiação e isso precisa ser avaliado quando a gente está pensando aí numa distribuição de dose no tratamento da radioterapia. Da mesma forma como existem células que são muito sensíveis ao feixe da radiação, existem células que são mais resistentes. Naturalmente, células que têm um maior equilíbrio da sua taxa de reprodução, como os neurônios, como células que são mais estáveis, essas células, elas têm um limiar de dose que é um pouco maior, aliás, bem maior do que células que estão se reproduzindo de maneira muito intensa. E por isso, os 5 R's, eles são fundamentais para que a gente entenda como o comportamento das células influencia na distribuição de dose de radiação. Gente, então eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês falar sobre os 5 R's da radiosensibilidade, uma vez que é importantíssimo a gente conhecer os aspectos celulares que influenciam quando a gente está falando numa distribuição de dose no tratamento da radioterapia. Muito obrigada, te vejo por dentro.